Estamos quase todos aqui e quero falar alguma coisa para os irmãos, lembrando do eterno propósito que nosso Senhor quer ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família. Nós sabemos que fala de unidade, de semelhança a Jesus, fala de qualidade, muitos filhos fala de quantidade, e para a glória de Deus Pai fala da finalidade. Eu queria ressaltar essa questão de uma família. Uma família. Queridos, eu tenho participado da igreja já há muitos anos e comecei dentro do que nós chamamos de igreja tradicional, e depois, há 50 anos, eu pude ver, quando começou a questão chamada renovação espiritual, e foi uma renovação até entre das denominações. E depois eu tive essa oportunidade de conhecer essa igreja neotestamentária. Quer dizer, foi outro nível, né? Começou com tradicional, depois a renovação das denominações e depois um crescimento. Mas em todos, principalmente nessas duas últimas etapas, eu vi essa questão da unidade. Quando o Espírito Santo age, a unidade. Nós temos aqui nesse grupo uma expressão da unidade. Podemos perceber isso. E é uma unidade feita pelo Espírito. Nós temos aqui irmãos de várias partes e alguns de fora do país, começando com o nosso irmão Kenneth, que é da Noruega, Oswaldo, o intérprete, que do Canadá. Aqui o outro brother aqui, o Jonas Eriksson, casualmente meu genro, que é da Suécia. E o irmão Adelis, que é da Venezuela. Irmão Adelis. Então esses quatro são de outros continentes. Mas aqui do Brasil, o Brasil é dividido em 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Temos representantes das 5 regiões do Brasil. Temos irmãos aqui de 64 cidades. 64 cidades diferentes. E é lindo ver que o Espírito Santo tem provocado uma unidade entre nós. A gente percebe a unidade no Espírito. E eu queria animar os amados irmãos a prestarem atenção nessa obra do Espírito da unidade. Quando eu participo desse mover, como eu disse, há mais de 50 anos, essa unidade do Espírito é como a igreja avança. Eu queria só ler para vocês um pedacinho da oração de Jesus, em João, capítulo 17. E aqui Jesus fala, versículo 20: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Jesus tem esse desejo no coração de unidade. Eu percebo que sempre que há um mover do Espírito, há esse discernimento do corpo, de reconhecer o corpo em todas as partes.
E essa unidade agora tem se espalhado não só assim, através desse Brasil que é tão grande, né? Mas vai atingindo outros países, né? Como o Canadá, Noruega, Suécia, África, Ásia. Agora mesmo alguns irmãos daqui vão estar indo para a Indonésia, na Ásia. Então, essa expressão da unidade da igreja, um só corpo, um só rebanho, um só pastor. Quando o Espírito se move, nós discernimos o corpo. E irmãos, estejam orando essa oração de Jesus pela unidade da igreja. Tenha essa unidade da igreja no seu coração. A unidade da igreja não é porque tem a mesma doutrina. A unidade da igreja é porque temos o mesmo Jesus, o cabeça, Cristo cabeça, e nós o corpo unidos. Amém. Amém. So, I want to thank you so much, brothers, Eu gostaria de agradecê-los, irmãos, and especially thank you to Jan and to the leaders here. especialmente agradecer o John e os líderes For your love, pelo seu amor, for your generosity, pela sua generosidade, for giving me so much room, para me dar tanto espaço assim, and for your good attitude e a sua boa atitude. handling my way and my style. Então, vocês suportando o meu estilo e a maneira que eu sou. So it has been great for me to be here to minister among you. Tem sido muito bom estar entre vocês e ministrar entre vocês. And thank you for everyone who tried to communicate with me. Obrigado muito por vocês, aqueles que vieram e tentaram se comunicar comigo. So sometimes there are small things that people do that you really appreciate. Então, às vezes, tem algumas pequenas coisas que as pessoas fazem e você realmente aprecia muito. Like today I had a man coming to me in the break and he said, is there anything I can do for you? E teve um homem agora nesse intervalo, um irmão que veio para mim e me perguntou se teria alguma coisa que ele poderia fazer para me ajudar. It has been really great to see your love. E é muito bom, uma maravilha, é muito bom ver o seu amor. And thank you for giving me the privilege of sharing my heart with E you. muito obrigado de me dar o privilégio de compartilhar o meu coração. So I want to end my time here by sharing something that happened to me some years ago. Então, eu quero completar essa parte aqui com vocês, compartilhando com vocês alguma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás. So I woke up one morning and in 2008 Então, eu me levantei um dia em 2008, me acordei, and the Lord said, I want you to spend 2 hours every day in my presence. e o Senhor Deus me disse, eu quero que você então tenha 2 horas todos os dias comigo na minha presença. And I know that we live in His presence all the time, but He talked about seeking His face in prayer. Eu sei que nós estamos na presença do Senhor toda hora, todo momento, mas na verdade o Senhor me pediu aquelas 2 horas para que eu estivesse orando e estar buscando Ele. Then He gave me a promise. E novamente, uma promessa. He said, if you do that, Ele me deu uma promessa e me disse, se tu fizer isso, these things will happen. essas coisas vão acontecer. So God did a miracle for me to make this possible financially. Então o Senhor fez isso possível para que isso fosse possível financeiramente também. So this was a special period where I sensed God's presence in a very special way. Então esse foi um momento muito especial porque eu via, sentia, experimentava a presença do Senhor de uma maneira muito especial. And the Holy Spirit led me to give birth in prayer. O Senhor então me levou a dar luz em oração. So I'm not a good musician, but God blessed me with a very good electric piano.
Oh, eu não sou um grande músico, mas o Senhor me abençoou com um piano elétrico, um teclado. So this piano was in front of a wall. Então, na verdade, esse piano estava ali, elétrico, esse piano em frente. And this wall was white. Então, em frente dessa parede, essa parede era branca. So every day I would sit at the piano and worship the Lord. E todos os dias eu sentava ali naquele piano e adorava o Senhor. And since I was alone, I could sometimes sing these old evangelical songs. Então, porque eu estava ali sozinho, eu podia então cantar esses hinos antigos evangélicos. So I was sitting singing about this song about the day when we will see Jesus. E aí eu estava cantando sobre uma música que fala no dia que eu vou ver o Senhor Jesus. And while I was singing, E enquanto eu estava cantando, I had a vision. eu tive uma visão. I saw on the wall Eu vi na parede the face of Jesus. o rosto do Senhor Jesus. It was just for a few seconds. E só foi por alguns segundos. And he smiled to me. E o Senhor sorriu para mim. He blinked E ele piscou. and gave me the thumbs up. E ele deu então um joinha para mim. So from that time, E daquele momento, it has been a longing for me realmente é um grande desejo para mim. that one day Que um dia, I'm going to stand in front of him before the judgment seat. que eu vou estar diante do trono, diante do trono de julgamento do Senhor. And this is what I want to see. E é isso que eu quero ver. The smile of Jesus, É um sorriso de Jesus. blinking E aí piscando para mim. and saying, Knut, E falando para mim, Knut, you did it. você fez. You got into all that I had for you. Você fez tudo aquilo que eu pedi para ti. I told you the other day about my nightmare, Eu falei para vocês no outro dia que eu tive um pesadelo. that he on that day will say, Knut, you could have done so much more. Eu te disse aquele pesadelo que eu ouvi o Senhor Jesus falando para mim, Knut, você deveria ter feito bem mais, But you got distracted. mas você ficou distraído. But this experience, Mas essa experiência, this is the way I live my life. é essa maneira que eu vivo a minha vida. This is a goal. Isso é um objetivo. That's why every day I think, Por isso que todos os dias eu penso how do I live today? como que eu vivo hoje, In different situations. em situações diferentes. How do I prioritize? Como que eu priorizo? What do I do O que eu faço? to complete the race? O que eu faço para eu completar a minha carreira? And to, by His grace, achieve everything that He planned. E pela sua graça eu completar tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. And I am involved in training hundreds of people in Europe. Eu estou envolvido em treinar milhares de pessoas na Europa. But actually, when it comes down to it, I am only responsible for running the race that He put in front of me. E na verdade, quando eu penso nisso, na verdade eu só sou responsável para correr a carreira de uma maneira plena, conforme o Senhor me pediu. So when Peter asked about John, Quando Pedro então perguntou ao Senhor Jesus sobre, João, what will happen to him? o que acontecerá com esse? Then Jesus said, E o Senhor Jesus falou: that's not your sake. isso não é com você, Come you come mas você vem. and follow me. Você vem e me siga.
So we care for others, Nós nos preocupamos, na verdade, com outros, but we are only accountable for our own lives. mas nós somos responsáveis somente pela nossa própria vida. So it's possible É possível to live your life, viver a sua vida to invest in others, investindo em outros and still have the single-mindedness that the Apostle Paul had mas ter uma mente singular que o apóstolo Paulo tinha. when he said, "One thing I do, É uma coisa eu faço, I forget what's behind, eu esqueço das coisas que para trás ficam and I press forward." e eu prossigo para frente, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso To Senhor, reach the goal, para alcançar o objetivo, to get the prize. para receber o preço. And Paul shows us what it takes to complete the race. E o Paulo então nos explicou o que nós precisamos para completar a carreira. There is a book called Finish Strong. Então tem um livro chamado Completar Fortemente. Where this author says that in America, E esse autor então diz que nos Estados Unidos, if someone start out in ministry on fire for Jesus when he is 25, quando uma pessoa, um irmão começa no ministério, no fogo do Senhor, quando ele tem 25 anos, the chance is only 10% that he will still be on fire and in ministry at the age of 65. então a chance é somente 10% que esse irmão vai estar no ministério quando ele tiver 65 anos, é somente de 10%. 90% 90% they get stopped eles param by life, pela vida, by obstacles. por obstáculo. Usually not big crises. Não é geralmente por crises muito grandes. It's just everyday life. É pela vida diária que eles enfrentam. Jesus talked about the riches of the world, Então isso fala sobre as riquezas do mundo, the desires for all kinds of things. os desejos para diversas coisas. And what are the others? E qual que é os outros? So the proud of the life and the lust of the eyes. Yeah, and there are 4 of them actually. Tem 4. Então por que são os 4 que impede então a caminhada? So my prayer for you Então minha oração para você is that you will get that thumbs up. é que vocês todos vão receber esse joia do Senhor Jesus. That you will hear these words. Que vocês vão ouvir essas palavras. You kept the faith. Você guardou a fé. You completed the race. Você completou a carreira. And I believe E eu acredito that on that day there will be millions que of people naquele dia vai ter milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas who will be there because of us. que vão estar lá por causa de nós. And Jesus will say, E o Senhor vai falar: look at all these. olha para isso. They are here Eles estão aqui because of your obedience. por causa da sua obediência. And if I could also share one more thing. E se eu posso compartilhar mais uma coisa. My wife, she has been very generous with speeches, party speeches. Na verdade, a minha esposa tem sido muito generosa para, na verdade, festas de comunicações. So she has used the opportunity so many times Discurso, festas de discursos. to give me a speech. Na verdade, é como se fosse uma festa de discurso. Ela me dá bastante discursos. In public. E ela me dá esses discursos em público. And she always says this. E ela sempre me diz isso. Knut is a God-fearing man. Knut é um homem que teme ao Senhor. He fears God more than anything else. Ele teme ao Senhor mais do que qualquer coisa que existe. And I came across this passage Então, in
Isaiah 8. Então eu realmente vi essa passagem de Isaías capítulo 8. And I want to read it E eu quero in a translation called the New Living Translation. Eu quero ler então nessa tradução que se chama a Nova Viva Tradução. It's actually the first edition of that Bible. E na verdade a primeira edição dessa versão da Bíblia. From verse 11. Então é Isaías capítulo 8, versículo 11. The Lord has said to me, I need to translate from this. Ok. The Lord has said to me in the strongest terms, do not think like everyone else does. O Senhor falou para mim nos termos muito fortes, em termos muito fortes. Não pense igual a todas as outras pessoas pensam. Do not be afraid that some plan conceived behind closed doors will be the end of you. Não esteja com medo que alguns planos que aconteceram ficaram para trás e encerrados, e encerrou portas para você. Não pense que isso vai ser o fim para você. Do not fear anything except the Lord Almighty. He alone is the Holy One. If you fear Him, you need fear nothing else. Aleluia. Não tenha medo de nada, exceto tema o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele somente é o Santo, o único Santo. Se você temer ao Senhor, você não vai ter medo de mais nada. If you fear Him, se você temer ao Senhor, you need fear nothing você else. não precisa ter medo de mais nada. More than 200 years ago, the history of Norway changed. Mais de 200 anos atrás, a história da Noruega mudou. It was the 5th of April, 1796. Então, era 5 de abril de 1795. A young man, 25 years old, 1796. a young man, 25 years old, Então, um jovem de 25 anos, a farmer's son, ele era um filho de um fazendeiro. a depressed young man. Ele estava deprimido, um jovem que estava deprimido. He had been thinking about taking his own life. E ele estava pensando em cometer suicídio. Instead, one day, as he was plowing the fields, E um dia, quando ele estava trabalhando no campo, he decided to give his life instead of taking his life. ele decidiu, na verdade, dar a sua vida em vez de tomar a sua vida. So he gave his life to Jesus that day. Então, naquele dia, ele deu a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. And Jesus found his devotion to be complete. E o Senhor, então, entendeu que a devoção desse jovem era plena. So he poured out his Holy Spirit upon him that day. E o Senhor Deus derramou o seu Espírito Santo naquele jovem, naquele dia. Later, he called this experience an encounter with the love of God. Então, mais tarde, esse jovem chamou, na verdade, esse derramar do Espírito de Deus nele como um encontro com o Senhor. First of all, he got a love for God himself. E, na verdade, um encontro com o próprio amor do Senhor. E ele, então, ficou em amor, teve amor pelo Senhor. Then he got a love for the Bible, the Word of God. E aí ele, então, teve amor pela palavra de Deus, a Bíblia. But he also got a love for people. E também ele teve, então, começou a ter amor pelas pessoas. And from that day, he started to share the gospel with people around him. E desde aquele dia ele começou a compartilhar do evangelho com as pessoas.
And in a period of 7 years, he walked 15,000 kilometers to preach the gospel. Na verdade, num período de 7 anos, ele andou 50.000 quilômetros andando, pregando o evangelho para as pessoas. And this man transformed Norway. Esse homem transformou a Noruega. It didn't all happen in his lifetime. Não aconteceu somente no período da vida dele que estava aqui na terra. But in 7 years, he laid the foundation for change of the nation. Na verdade, em 7 anos, ele estava, na verdade, firmando a fundação, os fundamentos para aquela nação. And not only Christian historians, but also secular historians, even atheists, say that this man was the individual that meant the most for changing Norway from the poorest country in Europe to one of the richest. Então, na verdade, não somente historiadores cristãos testificam e escrevem livros testificando, na verdade, o como esse homem transformou a história da Noruega, que era pobre, para a transformação de um país rico. Mesmo os historiadores ateus que não acreditavam no Senhor reconhecem o testemunho de Deus na vida desse jovem. Wow! Uau! You are good. You speak too long sentence. Yeah, I know. I know. Amen. I know, but you are really good. Thank Lord you. Jesus, have mercy on me. What a translator. Have mercy on me. I'm not going to translate that. Misericórdia. Yeah. Toda a glória a ti, Senhor. You picked the right translator for me. Você realmente escolheu o tradutor correto para mim. So historians say this. Então o historiador falam isso. This man laid the foundation for democracy in Na Norway. verdade, esse homem ele fez os fundamentos, na verdade, da democracia no país da Noruega. He laid the foundation for the liberation of women. Na verdade, ele implantou os fundamentos para a liberação da mulher na Noruega. This man started the first house church movement. Na verdade, esse homem começou o primeiro movimento da igreja na casa. A discipleship movement. E ele começou o discipulado, na verdade, o movimento de discipulado. When the Constitution of Norway was made in 1814, Então, quando a Constituição da Noruega foi feita, na verdade, no ano de 1814, 2 or 3 of his disciples were there. na verdade, 2 ou 3 dos seus discípulos estavam presentes. He trained people how to start businesses and to develop in every area of life. Na verdade, ele ensinou homens a desenvolver e a criar negócios em todas as áreas da vida deles. In these 7 years, he was put in prison 11 times. Na verdade, nesse período de 7 anos, ele foi colocado na prisão por 11 vezes. And the bishops were behind this. E os bispos, na verdade, estavam atrás desse trama de colocar ele na prisão. Because at that time, only the priests could preach the gospel and in the church building. Por isso, naquele tempo, vocês imaginam que somente os sacerdotes, os padres, na verdade, podiam pregar o evangelho. But he gathered people in the homes. Mas ele, na verdade, ajuntava as pessoas nas casas. After 7 years, they put him in prison for good. E, na verdade, depois de 7 anos, eles colocaram ele na prisão por vida, para a vida toda. And when he came out after 10 years, his health was broken. E, na verdade, depois de 10 anos, liberaram ele da prisão, mas a saúde dele estava completamente quebrada, destruída. And he died at the age of 53. E ele morreu na idade de 53 anos. We have his tombstone in Oslo. Nós temos, então, a tumba dele, na verdade, em Oslo. On that tombstone Naquela tumba de pedra, of this man, Hans Hauge. é nesse homem Hans Hangel. Hans Hauge. Hans Hangel. Hauge. 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 Yeah. Yeah.
Mas norueguês está quase lá. These words are written. Essas palavras estão escritas então na pedra ali da tumba dele. And this was, I don't know if it was his last word, but it was his summary of his life. Eu não sei se foram então essas últimas palavras dele, mas na verdade isso era um resumo da vida dele. I promised the Holy Spirit to be obedient. Eu prometi ao Espírito Santo em ser obediente. And by his help, E pela sua ajuda, I kept my promise. eu guardei a minha promessa. Amen. Eu cumpri a minha promessa. Thank you, brothers. Obrigado, irmãos. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Debaixo dessa palavra, nós vamos retornar para nossas casas na continuidade do retiro amanhã, de permanecermos fiéis na presença do Senhor. Nós levantamos nossas mãos nessa manhã, Senhor, e a semelhança desse jovem Nils Hauger, de sermos obedientes a Ti, Espírito Santo, daquilo que Tu tem nos falado para mudanças, transformações, abrindo mão de distrações, de desvios, daquilo que Tu tem nos falado nesses dias tão profundamente. Senhor, Tu está nos puxando para um novo nível de intimidade, de proximidade, de obediência. Senhor, nós queremos também manter essa promessa, Senhor, e pelo Teu Espírito cumprir com tudo que Tu tem nos falado para a base dessa contemplação e transformação através da Tua pessoa em nós. Queremos Te ver, Jesus. Queremos Te ver. Permeia nossos corações e mente ao sairmos daqui como homens resolvidos, Senhor, destemidos, corajosos, que não vamos retornar à mesmice, Senhor, mas queremos galgar degraus pelo Teu Espírito a novos níveis de espiritualidade, de maturidade, de cruz, de entrega e de vermos os Teus milagres, a Tua frutificação, a Tua multiplicação através de homens que morrem para si mesmos, para que o poder da ressurreição se manifeste na vida de cada um de nós, Senhor. Te damos glórias porque fomos tocados por Ti. O nosso espírito foi tocado, treinado, desafiado, e nós queremos caminhar assim, Senhor. A Ti toda a glória, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.